A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. No início deste ano, entrou em vigor para todos os municípios brasileiros o novo marco regulatório do terceiro setor, que estabelece regras para a definição de parcerias entre organizações da sociedade civil e a administração pública. Mas o tema ainda traz dúvidas a muitos dirigentes e membros do poder público. Para abordar esse tema, o USP Analisa de hoje conversa com o docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Gustavo Assede, e a aluna de mestrado de Direito e Desenvolvimento, Larissa Cione. Sejam bem-vindos ao USP Analisa. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Para a gente começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa linha de Direito e Desenvolvimento do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco. Olha, na prática, a linha de Direito e Desenvolvimento, ela estuda os impactos da ordem jurídica no processo de desenvolvimento nacional, né? O direito, ele pode, seja pelo seu sistema como um todo, o sistema jurídico considerado como um todo, seja pelas suas partes, inclusive pelas instituições, ou seja, pelas leis, né? Ele pode beneficiar, atrapalhar ou ser inócuo em relação ao processo de desenvolvimento. Um exemplo de legislação brasileira que trava o desenvolvimento econômico e social do Brasil é a lei de licitações atual, por exemplo. Porque ela deixa uma série de furos, uma série de espaços para improbidade administrativa, sobretudo depois que o contrato administrativo é assinado, né? E é um bom exemplo disso, né? Um exemplo ao inverso poderia ser, por exemplo, esse novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, do terceiro setor, né? Ele traz regras claras de compliance para essa relação entre o terceiro setor e a administração pública e a prestação de contas que ambos devem realizar para os tribunais de contas, né? O nosso programa lá, ele estuda essa lógica toda a partir de alguns autores básicos, né? Nós estudamos muito Amartya Sen, o Desenvolvimento como Liberdade, que é um autor que perpassa por todo o nosso estudo, né? O desenvolvimento como liberdade, ele é um ideal dentro da lógica desenvolvimentista, né? Você emancipar as pessoas, você ter um caminho de mão dupla entre a emancipação e criar novos líderes que então possam emancipar mais pessoas, garantir liberdades políticas, oportunidades sociais, facilidades econômicas, políticas de transparência, que é o que menos a gente tem no Brasil atual, né? Uma rede de segurança protetora para aqueles menos abastados, né? O Amartya Sen, ele dá o grande norte condutor do que seria o desenvolvimento econômico e social no mundo. E também a gente trabalha hoje com duas escolas principais, né? Com o institucionalismo, que está mais consolidado no nosso estudo, com base na teoria institucional do Douglas North. E agora a gente tem trazido um pouco os estudos de estruturalismo, né, Lara? Na verdade, fazendo até uma digressão histórica, essa linha de estudo do direito e desenvolvimento, ela surgiu no pós-guerra, quando as organizações internacionais começaram a perceber que os países afetados pela guerra conseguiram um grande crescimento econômico e pensaram que o modelo usado por eles poderiam ser usados nos países subdesenvolvidos para poder alcançar o crescimento. Mas, na verdade, viram que não era tão simples assim, pegar um modelo e aplicar nos outros países. E a visão institucionalista, ela tem o foco nas chamadas regras do jogo, que são exatamente como o professor Gustavo falou, as leis, as regras, e esse autor que ele citou, o professor Douglas North, ele fala também dos custos da transação, porque quando você tem um país com dificuldade de cumprir os seus contratos, um judiciário moroso, como é o nosso caso, ele realmente pesa na área econômica. E, por outro lado, esse estudo estruturalista, ele foca mais nas estruturas que nós temos no nosso Estado, que seria o mercado e o Estado, que as leis nós já temos, né, são leis boas, mas o que falta é a aplicação efetiva dessas leis, né, de forma a promover o desenvolvimento.
Mas essas duas teorias, apesar de paralelas, elas se complementam, porque não adianta você ter as regras do jogo se não tiver uma reforma estrutural, e não adianta a estrutura se você não tiver as leis para fazer isso, né? E hoje nós estamos vivendo, no Brasil, um momento muito propício para a aplicação dessas duas teorias, tanto em virtude do nosso cenário político atual, em que está acontecendo toda essa aplicação de leis de formas, às vezes, até distorcidas, ou agora até mais efetivas, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa alteração do marco regulatório do terceiro setor, que é uma forma de fomentar essa transparência, essa lisura na terceirização dos serviços do Estado para essas entidades, de forma mais eficiente e, assim, claro, promovendo o desenvolvimento de alguma forma. E, basicamente, o que o novo marco regulatório traz de mudanças em relação à legislação anterior? Olha, basicamente, a 13019 de 14, que entrou em vigor para a União, para os estados, e agora, em 2017, entra em vigor para os municípios, ela traz um controle maior sobre a fiel execução do contrato que foi feito com a administração pública. No modelo anterior, a prefeitura ela dispunha de recursos, né, do orçamento, tanto na área da saúde, da educação, da assistência social, do turismo, do esporte, nas mais distintas áreas, para organizações da sociedade civil. Por exemplo, há creches em Ribeirão Preto, creches, né, que prestam serviço públicas, né, em Ribeirão Preto, que na verdade são particulares e recebem dinheiro do poder público, né? O que é normal, a lei garante isso. A questão é que no modelo anterior, a prestação de contas que a OSC, a Organização da Sociedade Civil, fazia para a prefeitura, não necessariamente garantia a lisura da fiel execução do contrato, do convênio, da parceria, né? Por quê? Porque não se observava muito algumas regras básicas de legitimidade administrativa, de regularização contábil, de regularização fiscal, né? A gente sabe, por informações de colegas e por informações de players desse setor, que há muitas entidades da sociedade civil do terceiro setor aqui em Ribeirão Preto, que agora começaram a correr atrás, literalmente, de formar atas, de regularizar assembleias, de atualizar estatutos, né? As coisas como do dia a dia, a gente entende isso, porque o dia a dia dessas entidades é um dia a dia, às vezes, muito sofrido, né? É tudo muito corrido, muito pouca gente para fazer muita coisa, né? Isso é um problema muito sério, né? Com certeza. E não só essa nova leitura formal de como essas entidades são constituídas, como também a qualidade da prestação do serviço, porque esses serviços terceirizados, na verdade, são serviços do Estado. E exatamente porque eram entidades que não visavam lucro, estavam ali prestando serviço para a população, sempre tinha aquela visão, esse prédio está prestando serviço, está caindo aos pedaços, mas melhor ter do que não ter. E agora a nova lei não, ela vem também exigir um controle de qualidade na prestação desse serviço, que não é porque esse serviço é terceirizado que não tem que ser prestado de forma eficiente e de forma com todos os mesmos requisitos exigidos se fosse o Estado prestando diretamente. Então, agora, não só a parte de gestão, tanto nessa parte de regularidade formal, como na prestação de contas dos repasses, mas também a qualidade dos serviços prestados serão agora controlados, e em alguns casos exigindo até mesmo uma pesquisa de satisfação dentro da própria comunidade sobre aquele serviço que está sendo prestado. Tem que ter um comitê de assessoramento, monitoria, né? Isso, a prefeitura tem que instituir esse comitê. E aí a grande pergunta que fica, as prefeituras estão preparadas para isso? Nós temos várias prefeituras que até hoje, nós fizemos um estudo, a Lara e eu, então nós temos prefeituras até hoje que não fizeram sequer o decreto regulamentar da lei. A lei está em vigor aí há meio ano, a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado para os municípios é em abril do ano que vem, e algumas prefeituras estão extremamente atrasadas com esse tipo de serviço, né? Imagina então lá o prestador de serviço mesmo, o presidente de associação, como ele fica numa situação complicada,
tendo a prefeitura também essa situação difícil, né? É um problema sério, né? É um avanço institucional no Brasil, mas que precisa ser implementado devidamente. Em geral, a gente pode dizer, então, que essa nova regulamentação vai acabar com fraudes e com facilitações, por exemplo? Acabar é uma palavra muito forte, né? Ela pretende isso, né? Digamos que ela vai diminuir sensivelmente as fraudes. Há críticas ainda a alguns aspectos da lei, e nós estaremos falando isso num seminário próximo, né? Não só das críticas, mas como das vicissitudes, mas na prática a fraude ela é inerente a esse tipo de parceria, e esse tipo de parceria é o caminho hoje, não tem como fugir, na verdade. Para a administração pública, qual que é a importância dessas parcerias com organizações do terceiro setor? O senhor estava falando, por exemplo, no caso das creches, né? Que tem creches aí que são geridas por essas organizações. Qual que seria, então, a importância dessa parceria? A questão aqui é que a prefeitura hoje não tem mais capacidade, não todas, mas boa parte delas, incluindo a de Ribeirão Preto, né? Que passou por 8 anos de uma gestão que não foi a ideal, vamos deixar assim sutilmente, né? Você tem um novo prefeito muito bem intencionado, que vem trabalhando com um bom secretariado, mas ele não tem condição de fazer um investimento forte. Nogueira não tem hoje nenhuma condição de fazer um investimento forte em creches, escolas, hospitais. Ele tem simplesmente resolver um incêndio deixado pela gestão anterior. Então qual a saída? A saída é essa. Você vai lá, credencia uma creche e faz o repasse através do termo de parceria, a creche executa o serviço gratuitamente para a população. Assim você pode trabalhar na área da saúde, na área da assistência, na área da educação e em outras áreas. É um caminho para se evitar que o município tenha que despender investimento que ele não tem, né? E que ele possa ainda assim prestar o serviço para a população. Como ideia é muito boa. Na legislação anterior deixava espaço para uma margem muito grande para corrupção e deixava muitos prefeitos em situação de improbidade, claramente, né? Na atual legislação eu acho que esses índices, como a gente falou há pouco, vão cair bastante. Essas mudanças que a nova legislação está trazendo, elas são condizentes com a realidade dessas organizações ou a gente pode dizer que houve mais prejuízos do que benefícios para elas? Não, certamente ela foi benéfica, o marco regulatório é benéfico sim, especialmente no que se refere à prestação de contas, porque como o professor Gustavo estava dizendo, são muitos serviços, a nossa Constituição ela trouxe esses serviços como responsabilidade do Estado para prestar, deixando um Estado inflado com muitas entidades, muitos funcionários, e isso com certeza ensejava uma maior facilidade para esses desvios, corrupção, e agora o intuito é enxugar, fazer o repasse para essas entidades credenciadas prestarem o serviço, e agora a própria lei também trouxe uma maior exigibilidade na prestação de contas, uma prestação de contas mais detalhada, mais específica. Então, ao mesmo tempo que ela facilitou essa terceirização do serviço, ela também ela exigiu uma prestação de contas mais detalhada. Então, isso vai acabar preservando o repasse da verba pública e, teoricamente, né, como o professor disse, não tem como dizer que vai acabar, mas certamente vai reduzir, sim, esses desvios e a corrupção sistêmica que existia antes da lei. Eu acho que a Lara tem razão. Num primeiro momento, isso pode ser sentido um pouco, porque o cara vai ter que se adequar, né? Mas depois que essa adequação for feita, eu acho que essas entidades do terceiro setor, primeiro, vão ter um ambiente de trabalho interno muito mais tranquilo, vão conseguir manter a organização que foi feita em mutirão, óbvio que é sempre assim, né? E depois terão os repasses de uma maneira mais segura e sabe uma coisa muito importante? É uma questão de estado anímico também. Eu fico imaginando o dirigente que sabe que a sua entidade está com dificuldade contábil, fiscal, administrativa, o receio que ele não deve ter todos os dias, tendo tantas pessoas para atender, de perder o repasse, né? Então talvez seja melhor, né, como a gente diz, né, sofrer de uma vez. Faz a adequação,
né? Se adequam à nova lei de uma vez por todas, é um sofrimento só. A prefeitura vai receber essa prestação de conta de uma maneira muito mais redonda e vai poder, então, informar o Tribunal de Contas sem deixar o prefeito à beira da improbidade administrativa, né? Que é o que todo prefeito quer evitar. E a gente vai precisar, então, de capacitações para os gestores dessas organizações? Com certeza, porque como a gente está falando, né, desde o começo dessa entrevista, essa capacitação tem que ser tanto na área de gestão, quanto na própria área da regularidade fiscal e também na formalização das atas, dos contratos, que como o professor Gustavo já tinha falado, muitas acabam deixa para um momento posterior, porque tem prioridades para atender os próprios assistidos e falar, mas essa ata aqui depois eu vejo, depois eu decido, depois eu resolvo, e na verdade isso não vai poder mais deixar para um momento posterior. Agora tudo é iminente, tanto a regularidade formal quanto a fiscal. E o pessoal, né, das prefeituras, das entidades, todos vão ter que procurar agora se capacitarem para poder fazer de forma adequada essa adequação com o novo marco regulatório. Nesse sentido, a gente está promovendo aí no dia 17 de agosto, às 18h30, no auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, o primeiro seminário sobre o marco normativo das organizações, sobre o novo marco normativo das organizações da sociedade civil. Dia 17 de agosto, 18h30. Nós já temos muitos inscritos, né? Esse evento é um evento que está sendo realizado pela Fundação Valdemar Barnesley Pessoa, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados, da USP, e com a Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, com o nosso grupo de estudo, né, o Instituto Brasileiro de Estudos em Direito e Desenvolvimento. Nós faremos um evento voltado para as entidades do terceiro setor aqui da nossa região, para quem se inscrever lá no site do IEA, né, e para as prefeituras, sobretudo, né? O nosso objetivo é mostrar a nova norma, explicar as suas vicissitudes, os seus caminhos e lançar bases para essas entidades e para as prefeituras sobre como resolver essa questão. Como chegar a abril de 2018, que é a deadline para essa apresentação, nesse prazo final, fatal para a apresentação desse relatório, em ordem, né? Então, o que a gente pretende aqui é lançar as bases de um programa de apoio, de consultoria e de adequação dessas entidades e das prefeituras ao novo marco normativo. E após esse evento, algumas entidades também serão selecionadas por um projeto maior de capacitação. De onde surge essa ideia do projeto e qual que é a importância, né, de oferecer esse conteúdo para eles? Na verdade, é uma iniciativa da Fundação Valdemar Barnesley Pessoa que apoia um grande número de entidades do terceiro setor em Ribeirão Preto. É uma fundação privada, mas que tem como escopo apoiar, ela é ligada ao Grupo São Francisco Saúde e apoia, de fato, dezenas e dezenas de entidades em Ribeirão Preto, todos os meses, né? É um trabalho muito bonito realizado por essa entidade. Essa entidade, preocupada com o novo marco normativo, ela está patrocinando esse evento inicial, né, de capacitação. E ela vai, além disso, promover a capacitação específica de 15 das suas entidades. Num primeiro momento, ela já vai capacitar 15 das suas entidades em um programa de oficinas e de monitoramento que nós realizaremos, o Instituto Brasileiro de Estudos em Direito e Desenvolvimento, com o apoio da Eleva Consultoria, nós realizaremos esse monitoramento de cada uma dessas entidades, adequando-as ao novo marco normativo e fazendo com que elas possam prestar contas à Fundação Valdemar Barnesley Pessoa devidamente. E quanto tempo vai durar essa capacitação? Essa capacitação eu creio que durará cerca de 6 meses. Nós faremos algumas oficinas gerais com os 15, depois do evento, óbvio, né, nas semanas seguintes, mas também nós faremos visitas em loco, analisando o estatuto, analisando regularidade contábil, analisando regularidade fiscal, recolhimento de tributos, a regularidade administrativa, atas. Você não sabe como é incrível, a gente chega nessas entidades às vezes, quem é o presidente? É ele. Aí você, então, deixa eu ver as atas. Aí você descobre que o presidente não é ele, o vice não é aquele.
que é outra pessoa que já nem está mais na entidade. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo no dia a dia, como a Lara bem falou, e as atas vão ficando para trás, né? E olha, isso é o menor dos problemas. E há a possibilidade, professor, desse projeto crescer, de abarcar mais entidades, de ter mais capacitações? Ah, sim, claro que sim, né? Seja pela Fundação Valdemar Barnes e Pessoa, seja pela Fundação de Apoio que nós temos aqui no campus da USP, que trabalha conosco, né? Nós estamos aí prontos para auxiliar as entidades do terceiro setor e as prefeituras para essa adequação aí que tem que ser feita pelos próximos anos, né? Vai chegar um momento, né? Eu acho que você concorda comigo, né, Lara, que as prefeituras e o terceiro setor estarão prontos para andar com as próprias pernas sem precisar de ninguém, já terão setores internos para tanto. Mas a lei, ela é bem rígida e muda muita coisa, e acho que nesse primeiro momento todo apoio é válido, né? Eu queria só enfatizar que esse evento que o professor Gustavo estava mencionando, do seminário do dia 17, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, é totalmente gratuito e vai servir para mostrar, dar uma visão geral da lei, e os principais interessados seriam os responsáveis por essas entidades do terceiro setor, mas principalmente as prefeituras, porque em tempos de ficha limpa, improbidade administrativa, às vezes a gente sente, visitando as prefeituras, que não tem sido dado o valor a esses novos relatórios que serão encaminhados ao Tribunal de Contas. E isso poderá realmente trazer problemas principalmente para os prefeitos mesmo. E o que a gente quer ajudar é evitar que isso aconteça. As inscrições podem ser feitas pelo site www.iea.rp.usp.br. Tá certo, professor. Com essas mudanças, haverá também a possibilidade de remunerar a mão de obra, evitando assim a própria precarização dos colaboradores que antes trabalhavam de forma voluntária. Na opinião de vocês, a qualidade dos projetos tende a melhorar com essa mudança? Com certeza, como eu já havia dito, a gente sempre teve essa visão de que porque a entidade estava fazendo algo sem intuito de lucro, a gente poderia deixar que aquele serviço fosse prestado de uma forma, assim, sem muita qualidade, né? E a gente não pode pensar que uma criança que estuda numa creche mantida diretamente pela prefeitura ou pelo terceiro setor possa ter um tratamento diferenciado. Todos têm os mesmos direitos e devem estudar nas mesmas condições. A lei é muito clara quanto a isso, de agora exigir um patamar mínimo de qualidade para todas elas. A gente tem muito claro na nossa linha de pesquisa lá na FDRP que não existe almoço de graça, né? Se você quer algo de graça, isso talvez tenha uma qualidade inferior a que teria se isso fosse pago, né? Então é muito bom que as pessoas possam receber algo, ou até viver do projeto, né? Porque o que vale aqui é que o repasse seja feito de maneira coerente, eficiente, e que as pessoas possam ter aí um serviço público de qualidade. Nós temos uma nova legislação agora do usuário de serviços públicos que exige qualidade e que tem que ser aplicada de maneira efetiva. Então é muito louvável essa atualização legislativa, esse ponto que você colocou. Remunerar é importante. Esse marco, ele já era uma reivindicação dessas organizações? Houve participação do terceiro setor também na elaboração dele? Como que foi isso? Mais ou menos. Na verdade, essas entidades do terceiro setor, elas sempre viveram um pouco acomodadas e até bem com a legislação anterior, né? A questão é que há todo um movimento em prol de uma real compliance, de uma real adequação do serviço público ao que se espera, a eficiência econômica, a racionalidade, razoabilidade no emprego do serviço público, do erário, do dinheiro público, né, do orçamento. Na verdade, é uma premência muito mais da administração do que do terceiro setor, né? A administração, em tempos de crise, sobretudo, você precisa se readequar, né? O Brasil vive uma crise institucional seríssima, mas a gente quer crer que em algum momento ela será superada por novas eleições no ano que vem e tal, e a gente tem que sair preparado para um novo ciclo virtuoso no Brasil. Essa lei vem mais nesse sentido. Eu acho que ela é benéfica para as entidades do terceiro setor,
Mas, de todo modo, as entidades do terceiro setor, elas se sentiam um pouco acomodadas com a legislação anterior. Bom, só lembrando, então, o evento vai ser realizado no dia 17 de agosto, a partir das 18h30, no auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, e as inscrições podem ser realizadas pelo site www.iea.rp.usp.br. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, professor Gustavo Assed, e também a aluna de mestrado de Direito e Desenvolvimento, Larissa Cione. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada a você. Muito obrigado, aí tudo de bom. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.